Olá, minha gente. Renato Manso e eu estamos aqui para mais um Entretantos. E o Entretantos desta semana é com o presidente da FCF, Mauro Carmério, presidente da Federação Cearense de Futebol. Chega no momento para conversar sobre futebol, sobre outros assuntos também. Momento muito oportuno, né, Mauro? A CBF divulgou agora, há pouquíssimos dias, o novo calendário do futebol brasileiro. E a gente vai falar muito, Renato, sobre o calendário do futebol brasileiro, a importância ainda dos estaduais, enfim, tudo que envolve o futebol brasileiro que está vivendo um novo momento. Tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite. Bora conversar, Mauro? Vamos, principalmente futebol cearense. Pronto. Eu gosto de bater um papo e tudo. Com relação ao calendário, nós passamos sufoco de quase 30 dias na CBF, representando a comissão das federações e trabalhando, costurando, verificando a melhor fórmula. E eu acho que o calendário vai ser bom. Essa mudança, já que nós temos já mais de 10 anos, a Série A, Série B, Série C, depois criada a Série D, e agora houve uma mexida no calendário nacional e eu acho que vai ficar bom para as próximas competições, tendo em vista que, até antecipando, a Conmebol e a FIFA engoliu muito das nossas datas das competições nacionais e estaduais. Como você é um representante de uma federação nordestina, eu queria, para a gente já começar, eu queria saber como você enxerga essa mudança, esse asterisco que nós temos na Copa do Nordeste, uma vez que se os times do Nordeste participaram das competições Conmebol, não disputam a Copa do Nordeste. Olha, eu sou um defensor, sou até contrário, muita gente não entende a situação de que se for jogar competições internacionais, Conmebol e Sul-Americana, não vai jogar a Copa do Nordeste. Eu sou a favor. Eu sempre quero e desejo que a minha federação, meu estado, esteja em alta. Disputando competições da Conmebol. E depois que vem trabalhar a Copa Nordeste, Copa Estadual, dentro dessa condição. Se eu tenho um Ceará, um Fortaleza disputando competições internacionais, vai dar mais abertura para meus times, meus clubes estaduais, eles jogarem também competições interestaduais. Eu sou favorável a essa situação, tendo em vista que crescimento do futebol cearense sempre será em nível internacional, já que nós nos acostumamos e agora sempre desejamos essa condição. Você acha que não diminui a relevância da Copa do Nordeste, por exemplo, hoje, sem Bahia e Ceará, duas camisas pesadas, dois times de muita torcida, dois times de muito investimento, dois times de Série A, você acha que isso não impacta a Copa do Nordeste? É uma necessidade, José, por conta do calendário. Mas eu vejo pelo lado de competição, lado de ter maiores clubes cearenses disputando essa competição, dar essa condição de estar disputando isso aí. Nós não podemos viver somente Fortaleza e Ceará. Nós temos que ter vários clubes lá em Juazeiro. Nós temos um problema seríssimo lá em Juazeiro. Depois vamos bater um papo sobre isso. Lá no Cariri não tem um clube numa primeira divisão de Série A cearense. Ter a condição de elevar os nossos clubes, o próprio Ferroviário, os clubes Maranguape, Maracanã, ter essa condição de disputar competições nacionais. Não é só, nós podemos viver somente de Ceará e Fortaleza, nós temos que viver também de vários clubes, que é o nosso estado. O senhor sofre alguma pressão dos clubes em relação a esse tipo de oportunização? Porque é inegável que perder Ceará e Fortaleza numa competição como a Copa do Nordeste, você perde audiência, você perde público, você perde inúmeros fatores. Mas, por outro lado, existem, como o senhor mesmo falou, outros interessados também. Existe algum tipo de conversa ou existe algum tipo de pressão na federação para que haja essas oportunidades nas competições regionais e nacionais? Não. É mais a própria federação que trabalha nesse sentido. Eu preciso sair da mesmice Ceará e Fortaleza. Quando nós assumimos a federação, existia aquela condição de ser só Ceará e Fortaleza. Eu vou dizer uma coisa para você, Renato. Meu grande sonho é que um time seja campeão cearense que não seja Ceará e Fortaleza. Não consegui ainda. Algumas vezes vai um time menor, um Caucaia, o próprio Ferroviário, foi para a final e tudo. Mas eu tenho que sair dessa situação, dessa mesmice de Ceará e Fortaleza. Eu tenho que crescer novos times. Eu já tentei. Já houve uma interiorização, um trabalho forte de interiorização, mas o nosso interior, o nosso estado, é muito uma situação de intermunicipal. É muito prefeitura. Precisa do prefeito estar ajudando, dando essa condição.
E Casa chegou a uma Série B nacional, só não foi para a Série A por condições jurídicas da situação de irregularidade do jogador do Avaí. Mas tivemos essa condição. O Ferroviário foi 2 vezes campeão brasileiro da Série D. Não vamos menosprezar o título do Ferroviário. Nós temos essa condição de ter clubes mais fortes disputando competições. O Horizonte recebeu, quem não lembra, recebeu Flamengo e Palmeiras no estádio de Horizonte. E é isso que é a condição. Mas, infelizmente, é a condição de sempre precisar de prefeituras. Os times, principalmente do interior. Mas você não acha que é um contrassenso quando você fala sobre a relevância de ter outros times que sejam fora, Fortaleza e Ceará, para que... E muita gente não entende, eu adoro esse nome, inclusive, mas muita gente não entende o porquê do manjadinho e tal. Mas a tabela do Campeonato Cearense é mais ou menos, ela é direcionada para que Ceará e Fortaleza se enfrentem na final. Não, inclusive, quarta-feira tem o Conselho Técnico, nós vamos mudar a fórmula, vou dar de primeira. A fórmula por quê? Embora os 2 últimos anos, nós utilizamos 11 datas. Até um exemplo para vocês, na reunião do calendário lá das federações, eu apresentei o nosso campeonato cearense, muita gente gostou. As outras federações, e talvez vão copiar. Mas aí, com a situação do calendário, com a divulgação das datas que a CBF posteriormente apresentou, nós vamos mudar a fórmula da competição e vai ficar mais atrativa ainda essa situação. Não é por conta do campeonato ser levado para Ceará e Fortaleza. Eles sempre que tem condição maior. Os clubes são maiores, a organização é maior, os atletas são melhores. É essa condição que dá de sempre estar. Mas lembra vocês, pouco tempo, o Caucaia foi para a final. O Ceará degringolou na metade da competição e o Caucaia foi para a final com o Fortaleza. Há uma disparidade muito grande financeira. Sim. E se a federação ela tá de olho nessa situação de querer estimular, né, porque... Às vezes, ouvindo o Mauro falando, dá uma ideia de que a federação vai montar um esquema para ter um campeão. Não é isso, né? Mas é o estímulo para que os clubes tenham capacidade de competir. Que tipo de ação pode ser feita assim, em relação à projeção financeira desses clubes? Como é que a federação pode atuar participando desse incentivo? Porque eu, particularmente, olhando para o cenário, conhecedor do cenário do contexto cearense, como é que um Maracanã, um Caucaia, um Tirol pode chegar a fazer frente com o Ceará e Fortaleza que estão em Série A do Campeonato Brasileiro, envolvido com competição internacional, que cada avanço de fase são cifras milionárias. O que fazer? Conquistas de jogo a jogo. É um trabalho que tem que ser feito de organização, de trabalho. Eu incentivo muito os dirigentes a fazerem cursos, a apresentarem know-how para poder ter essa condição. Eu vou dizer o seguinte, quando eu assumi a federação, 2009, os presidentes dos clubes do Ceará eram o Evandro e o Fortaleza, o Jorge Mota. E nós, no triângulo, nós decidimos mudar a feição do futebol cearense. O futebol cearense era satisfeito com o Fortaleza numa Série C e o Ceará numa Série B e não se mexia nisso. E nós trabalhamos dentro dessa condição de que crescer o futebol cearense, aumentar o futebol cearense, que foi quando o Guarani de Sobral foi campeão brasileiro da Série D, foi 2 vezes campeão, dando essa condição do Ricardo fazer uma bela campanha, que eu fico engasgado com o Juazeiro, do Cariri. Você tem uma Arena Romeirão como tem, e nenhum clube numa primeira divisão do cearense. Mas é uma incompetência dos dirigentes, né? Sim, mas é isso que nós damos essa condição de cursos, CBF Academy, apresentação, mostrando como é que se faz uma contabilidade, mostrando como é que se faz a administração de um clube, a gestão. A federação faz isso. Se preocupa com isso? Se preocupa isso, mas até agora não deu nada nessa condição. É engraçado que quando os times vão bem, as pessoas se enaltecem. Pô, o trabalho da federação, a federação tá indo bem e tal. Quando os times vão mal, acho que as pessoas também enxergam um pouco isso. Eu queria saber exatamente, talvez um complemento da pergunta que o Renato fez, como a federação pode e qual é a função dela para o crescimento do futebol cearense? O que é que você pode dizer? Olha, José, a gente precisa. A gente faz isso, isso é a justificativa de a federação existir, porque. Já emendando aqui, para a gente bater um papo mesmo, a gente sempre fala, mas os clubes, se tivessem uma liga, não precisavam da federação, porque poderiam organizar o campeonato. É só o campeonato que a federação organiza? Só o campeonato estadual? Não, de maneira alguma. Não é só o campeonato estadual. Nós damos uma assistência impactante junto à CBF. Nós representamos os clubes na CBF.
Nós fazemos um trabalho de acompanhamento de arbitragem, de escala, de tabela, de determinações e orientações. Há pouco tempo estava conversando com o João Paulo, ligo para o Marcelo Paes, vejo com o Ferroviário a situação dele na Série D. Isso aí é direto. E não é só isso, nós damos assistência aos clubes de segunda divisão, terceira divisão, futebol de base, que é muito importante, eu tenho um carinho muito grande pelo futebol de base. Nós criamos a Copa Manjadinho, que foi garotos de 11 anos, 13 anos, e feminino sub-15, para dentro dessa condição gerar e criar novos jogadores, novos atletas, dentro dessa condição. Poderia ser feita uma liga cearense nesse sentido. Pode sim, mas não há o know-how, a força dentro da própria CBF, dentro do futebol. E é isso que é importante, o crescimento dentro desse trabalho. Nós temos essa condição, nós temos esse condão de estar fortalecendo os clubes. E, principalmente, credibilidade. A federação tem uma credibilidade, graças a Deus, muito grande, junto a seus clubes, junto à CBF, junto às entidades que fazem o futebol. Não só o trabalho da CBF, mas dentro da PCDEC, dentro do Sindicato dos Árbitros, dentro da condição de dar todo o globo do futebol. Mauro, você sabe eu sou cria da federação, né? Assim, eu sou devedor da FCF por conta da minha profissão. E eu sempre, quando eu olho para as competições da federação, olho sempre com muito carinho por eu ter essa empatia muito grande, né? Ao mesmo tempo, o que é que a gente ouve hoje? Que o Campeonato Cearense, e aqui eu vou falar do Campeonato Cearense especificamente porque a gente falou muito de Ceará e Fortaleza, das competições que esses disputam, ela é a menos importante. Por conta, principalmente, do aspecto financeiro, porque eu não vou nem falar da tradição, porque Fortaleza, no ano que foi para ser pentacampeão, largou tudo que tinha para ser pentacampeão do Campeonato Estadual. Então, não vou entrar nisso, porque há uma importância histórica inegável. Mas como é que você ouve isso? Como é que o presidente da federação, um dos maiores interessados na competição, ouve essa frase que eu estou lhe dizendo? Assim, eu fiz questão de dizer com todo respeito, mas eu queria ouvir o que é que você entende sobre essa despriorização do campeonato estadual e como é lidar com isso. É uma decisão que foi dada pela própria federação, pela presidência e pelos seus diretores. Nós tínhamos que crescer o futebol cearense. Nós não poderíamos viver somente de campeonato cearense. O campeonato cearense, vocês são mais novos, o campeonato cearense começava em final de janeiro, terminava no final de novembro para dezembro. Tinha o primeiro, segundo, terceiro turno, aí o vencedor do primeiro, segundo, terceiro turno, que se ganhasse total, jogava com o melhor colocado em 2 partidas, o triangular, jogava o campeão do primeiro contra o terceiro turno, e o campeonato longo. O campeonato brasileiro era pequeno, eu acho que era só um clube só, não existia a Copa do Brasil, quer dizer, é uma situação que nós tínhamos de viver somente aqui dentro da caixa do futebol cearense, do estado do Ceará. Quando nós assumimos a federação, nós éramos a 12ª federação do Brasil. Gente, olha, quando eu vi que nós estávamos atrás do futebol do Rio Grande do Norte, ABC e América eram superiores a nós, por quê? Porque ABC e América estavam na Série B, junto com o Ceará. Eu fiquei maluco. Eu vou tentar crescer o futebol cearense. E foi dessa maneira que, uma semana depois, peguei a mochila e fui para São Paulo. Por quê? Porque era a melhor federação do Brasil, como é ainda hoje. E fui aprender todos os setores, todos os departamentos. O presidente à época era o Marco Polo, me deu todas as condições e fiz uma mini Federação Paulista de Futebol aqui no Ceará. Dentro dessa condição, nós criamos todos os departamentos, todos os setores, toda a condição espelho do futebol paulista. E fomos crescendo. Passamos hoje a Federação Pernambucana, que o futebol pernambucano sempre foi um futebol forte. Nós passamos o futebol baiano, nós passamos o futebol goiano, nós passamos o futebol paraense. Hoje nós somos a 6ª maior federação do Brasil. Nós somos melhor do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos uma força, um poder. Foi a Federação trabalhando? Não, foi com os clubes. Não só Ceará e Fortaleza. Nós não podemos negar Ceará e Fortaleza o trabalho que eles realizaram. Dentro de campo, trabalho que tem que trabalhar em jogos internacionais, com Libertadores, com Sul-Americana. Mas os nossos clubes também, como eu disse. Foi as vitórias de Ferroviário, do Guarani de Sobral, de Casa, dentro dessa condição e estrutura. E mostrando o trabalho que foi feito. E olha, eu estou na federação há 15 anos. Nunca mais se ouve falar de mudança de regulamento, de tabela, de TJD, de justiça. Os campeonatos sempre trabalharam corretamente. Não houve, que é aquela frase que eu digo, sempre tem que trabalhar com credibilidade.
mostrar o que é feito o Campeonato Cearense nosso. E os outros competições, não só o nosso Campeonato Cearense, o nosso Manjadinho, que eu também gosto do nome. Tanto que nós atuamos na Copinha. Eu gosto desse nome. E repercutiu bem lá no Sul, no Sudeste, o pessoal gosta desse nome também. Ô, Mauro, você falou que daqui a pouco a gente vai entrar também no assunto família, porque além de tudo, aqui é uma conversa que não é... Não necessariamente sobre futebol. A gente, obviamente, já recebeu o presidente do Ceará, a gente já recebeu também representante do Fortaleza, agora da Federação, assim, as maiores instâncias do nosso futebol sendo representadas. A gente fala sobre outros assuntos também. Mas antes de a gente entrar no cunho familiar, em outros assuntos, na sua carreira, eu queria que você falasse sobre o seu tempo de federação. Você acha que isso é bom, de 15 anos de uma mesma pessoa? Você acha que vai haver um momento de uma renovação? O Maurinho já está também assumindo isso. O que é que você acha dessa sequência de tanto quase 15 anos, mais de 15 anos como presidente da federação? Você acha que seria importante uma outra pessoa? Enfim, eu queria te ouvir falando sobre a presidência da federação durante tanto tempo já. Eu estou na federação eleito. Todos os clubes votam e apresentam e querem a continuidade do trabalho que nós estamos realizando. De 3 em 3 anos? 4 anos. Quadriênios, né? E esse trabalho que nós estamos realizando dar uma sustentabilidade. Eu vou contar um fatozinho. Na época, quando o Fares Lopes, que era o presidente, tinha 8 anos de mandato, 8, 9 anos, faleceu. O Mário Degésio também já tinha uma certa idade, assumiu a federação, passou mais 5 anos. E quando faleceu, o pessoal, e agora? O que é que vamos fazer com a federação? Ele disse, não, o Mauro está aqui. O Mauro conhece todos os departamentos, conhece todo o setor. Eu já trabalhava na federação com vários cargos que eu assumi, e o último era diretor jurídico. O Mauro assume, foi natural a transição. E vem sendo natural as transições, 4 anos, essa situação. Mas meu pensamento, já está chegando o momento. Já está chegando a hora. Eu trabalho muito forte junto com o Eudes Brigel, que é um irmão, um amigo, que a gente tem uma força muito grande entre a gente. Basta um olhar para o outro, a gente já entende o que é para fazer. O meu filho, o Mauro Neto, vem me acompanhando desde pequeno o trabalho que eu realizo dentro do futebol. É um apaixonado pelo futebol. Ele é mais apaixonado do que até eu. Ele tem a força e tem a liderança já da juventude. Da mudança que foi feita na época comigo, há 15, 16 anos, ele já tem outra apresentação, outra situação. E eu tenho certeza que esse trabalho que o Eudes e o Mauro vão fazer no futuro vai ser importante para o futebol cearense, porque vai ser uma nova girada de círculo, dessa situação. O momento já está chegando. Não sei se é agora, mas está chegando já dentro dessa condição de estrutura do futebol brasileiro. Não é só o futebol cearense. O futebol brasileiro está mudando. Nós temos um presidente jovem, um presidente dinâmico. O Sami Chalti tem um trabalho muito forte, vocês estão vendo, impactante todo dia. E é isso que é importante já para trazer também a Federação Cearense ter esse modernismo também. O que eu posso fazer? Não, fica à vontade. Eu quero seguir um pouco nesse assunto um pouquinho diferente. Então, deixa eu aproveitar, porque recentemente eu tive uma experiência... eu fui a Canidé andando, né? Fui a pé 112 quilômetros. Eu tenho vontade, mas não faço. Faça isso. Vai demorar um pouquinho. Passou duas semanas reclamando. Sem andar. Meu Deus do céu. Mas é bonito. Muito legal. E aí, numa das conversas lá que a gente tinha, enfim, pessoas que a gente acabava conhecendo, uma pessoa falou, e isso ele tem muita razão. Dizem que crianças especiais são para casais especiais. Né? Aí eu queria saber de você como é que foi a entrada da Alice na família de vocês, o que é que você pode falar sobre ela, mais por uma questão de... Agora não esquece o Mauro Carmelo, diretor, que a gente já conhece, a gente já convive há algum tempo, queria saber o que é que representa a Alice na vida de vocês e o Mauro Carmelo enquanto pai também. Olha, toda vez que eu falo da Alice eu me emociono um pouco, porque a Alice, ela... é uma princesa. Eu só chamo ela de minha princesa do meu amor. A Alice me mudou o meu pensamento sobre a vida, sobre a estrutura. Quando eu e a Alessandra, minha esposa, nós não sabíamos que ela seria especial, que ela nasceria com síndrome de Down. Nós não tínhamos esse conhecimento. Para dizer a verdade, a você não sabia nem o que era síndrome de Down.
Eu sabia que era bola, futebol, acompanhava e tudo, mas eu não sabia o que era síndrome de Down. Quando a médica nos informou do nascimento, do parto, eu tomei um choque, tomei um susto. E o que é isso, pelo amor de Deus? E eu passei uns 2 meses de luto. Acabado, porque eu sempre desejo uma filha dinâmica, que tenha a condição e tudo. Mas aí, a minha esposa é uma fortaleza muito grande. Ela é muito positiva, forte. É sempre, né? Me acompanha. Foi sempre a mulher, né? E ela me levou de sair do luto para ir para a luta. E nós tivemos toda a condição. Ela era funcionária pública da Assembleia, e ela saiu da Assembleia e disse: Mauro, eu vou crescer com a Alice. A diferença de idade dela, da Alice, para o João Vitor, que é o segundo filho meu, é 6, 7 anos. E já a Alessandra saiu do trabalho dela e foi se dedicar à Alice. A Alice é a mais nova, né? A mais nova. Aí ela o que foi? Foi fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, tudo que você possa imaginar, a Alice teve. E hoje ela é dinâmica, ela é forte, tem o pensamento dela positivo, é o nosso querer. E para mim foi muito importante isso, porque me deu uma guinada na minha vida. Nós criamos uma associação, a Associação Fortaleza Down. É a única associação que tem aqui no estado do Ceará só sobre síndrome de Down. Autismo tem muitas, tem umas 2, 3, 4. Mas a síndrome de Down, nós fortalecemos isso. É um trabalho muito de formiguinha, por conta de que não temos verba pública, é somente dos pais que têm maiores condições para ajudar os pais que têm menos condição. E é dentro de um trabalho que a gente faz dia a dia, de conhecimento e tudo. Olha, gente, quem tiver condição de conhecer a cabeça, a imaginação deles, a força deles, vai se surpreender, porque eles têm um coração muito bom. E dentro dessa condição, melhora muito esse mundo. Ô Mauro, nessas suas andanças aí, talvez o maior representante da causa no Brasil seja o Romário, né? Sim. Se não é o maior, é um dos maiores. Você já trocou alguma ideia com ele? Já. Quando nós estivemos em Brasília, conversando outra situação, eu encontrei. Foi uma CPI que houve na época. Porque a filha do Romário é 2, 3 anos mais velha que a Alice. E a gente conversou dentro dessa condição. Isso, né? E dentro dessa condição, nós aprendemos muito sobre a situação, como ele viu, porque ele é uma figura pública. E ele abraçou a causa, foi para cima, trabalhou. Teve um jogo agora, há muito tempo atrás, da seleção de veteranos, que foi campeão, foi tal jogo do PV, que ele veio, aí ele conheceu a Alice e tudo, passou a tarde com ela, conversando e tudo. Olha, quem conhece o Romário, brincalhão, cadastrão de jogador, conhece um perfeito pai, por conta do tratamento que ele tem com a filha e com os demais membros de associação, de empresas, entidades de síndrome de Down. Muito bacana. O Romário é uma das personalidades brasileiras aí que mais é envolvido na causa, isso. Obviamente por conta da filha, né? Mauro, em relação a... eu sei que é um assunto familiar, é sempre muito tocante, né? Isso tem a ver também com o seu futuro, assim, você falou que está na hora talvez ali de fazer uma transição, o Eudes e o Maurinho já estão muito envolvidos, muito engajados há algum tempo, até porque você tem assumido outras funções, né? Hoje você está como diretor de futsal e beach soccer, né? Da Confederação Brasileira de Futebol. Tem a ver com isso também, de você estar... já com outros horizontes pessoais em relação à vida profissional? Não, o futsal e o beach soccer caiu no meu colo. Uma situação, por ser cearense, por ter uma origem de futsal, de conhecer o futsal, o nosso Sumov, e a história do Banfor, os clubes que nós tínhamos, nós sempre fomos referência na CBF com os demais presidentes, com os demais presidentes de federações, como o homem do futsal. De sempre ter, e eu batia papo, conheço, acompanhava e tudo dentro da força que tínhamos, dentro da origem. E quando houve a obrigatoriedade da FIFA em a CBF assumir o futsal internacional, aí dentro dessa condição nós fomos chamados para que pudéssemos começar a criar e trazer o futsal para dentro da CBF. E foi devagar, foi lento, desde a Copa da Lituânia, que nós não tínhamos, 2021, nós não tínhamos nem bola.
dentro dessa condição de estrutura, por conta do problema que a CBFS financeiramente, problemas com a própria Liga Nacional, que foi criada justamente para poder ter a CBFS. Dentro dessa estrutura, nós tivemos que assumir o futsal dentro da CBF, devagarinho. E agora, com o trabalho que o SAMI está fazendo, o SAMI já criou a situação de ter uma diretoria e nos convidou para trabalhar isso. E, para isso, já trouxe também junto o beach soccer, que é outra modalidade que vem sofrendo muito por conta de não ter condição, não ter a credibilidade do trabalho que está sendo realizado. O futsal eu acompanho mais, assim, hoje a gente vive num cenário atual onde tem no Campeonato Brasileiro, que é uma novidade também dos últimos anos. Hoje nós temos 3 representantes, Ceará, Fortaleza e São João do Jaguaribe. Inclusive, forte São João, né? Inclusive avançando de fase, né? O Ceará venceu o Vasco agora. Acho que o Fortaleza passou também. Se não tiver passado, tá muito próximo de passar. Tinha vencido o primeiro jogo também. Venceu nos pênaltis, né? Venceu nos pênaltis o Vasco. Lá fora. Eu conheço mais o cenário do futsal. Como é que tá o beach soccer, assim, em termos de competições, em termos de projeção, não só a seleção brasileira, mas como é que tá o cenário do beach soccer? O futsal, como você falou, tem competições locais, regionais, nacionais. O beach soccer não tem nada. Tem eventos, tem festas e tudo. Quando nós assumimos agora, nós realizamos agora na Paraíba, o de soccer lá na Paraíba, seleção nacional brasileira com as seleções do estado. Inclusive a seleção cearense foi para lá, feminina. Não havia nada, e não tem nada. E alguns clubes que têm esse trabalho, clubes que têm essa condição, Vasco, Flamengo, Botafogo, São Paulo, alguns individuais. Nós realizamos um evento. Mas há necessidade de fazermos eventos no estado. Aqui no Ceará, eu já estive conversando com algumas pessoas do beach soccer e tem condição de fazer isso. O estado, o Rogério, da Secretaria de Esporte, vai nos ajudar dentro dessa condição, dessa estrutura aqui no Ceará. Mas em outros estados tem vários problemas do beach soccer. Mauro, falando de Copa do Mundo, aproveitando, né? Nós teremos, pelos próximos 2 anos, Copa do Mundo, né? Uhum. Em 26, Copa do Mundo masculino, 27, feminino, inclusive aqui no Brasil. E no Ceará. Em Fortaleza, aqui no estado do Ceará. Não esqueça não, pelo amor de Deus. Não. Foi uma luta para trazer para cá, viu? Exatamente, eu tô só deixando você na cara do gol. Tá então, bom. Fale aí sobre a importância de mais uma vez nosso estado receber jogos de Mundial, né? Olha, eu estou cobrando ao nosso governador, cobrando aos órgãos de secretaria para que apronte o Castelão. Aprontar, o que significa aprontar? Internamente. Nós temos um problema no Castelão, do gramado, mas aí está sendo construído, reconstruído, um trabalho bem feito, por conta de quê? O Castelão tem um problema de sombra. Embora seja aqui no Ceará, é a sombra que acaba o gramado do Castelão. Nós precisamos que tivesse sol. Dentro da construção da época da Copa do Mundo de 14, houve esse problema de estruturação, mas está sendo ajeitado, como diz o cearense. E dentro da estrutura que eu falo, mais é a estrutura interna. Vocês não frequentam muito, mas há necessidade de atualização dos vestiários, há necessidade de locais internos para vocês trabalharem a imprensa esportiva. Eu já ia lhe corrigir, na verdade, assim, com todo... A gente não tem, por exemplo, uma entrada exclusiva, o que é, assim, meio desesperador, porque você vai junto com a torcida, há um risco de qualquer maneira ali. Mas... Quer dizer, eu falo isso, a parte estrutural do Castelão. E não é só isso, não. Tem um trabalho do Evandro, da prefeitura também, dentro da estrutura, de condução... mobilidade urbana, tem a necessidade, a rede hoteleira e tudo. Centro de treinamento também, né? Centro de treinamento. Nós temos 2013... Você tem alguma ideia de quantas seleções virão? Quantos jogos Seria um grupo, 4 seleções. 4 seleções. E eu estou tentando trazer um jogo, pelo menos, da seleção brasileira para cá. Entendi. E aí, então, todos os jogos desse grupo serão realizados aqui, é isso? É parecido, por conta de que são menos clubes. São 16 seleções, me parece. Uhum. Não são 24 como é o futebol. São 16 seleções. A princípio, dentro dessa condição, que ainda está em fase de classificação ainda, de seleções ainda, principalmente da Europa e África. Então a gente pode cogitar a possibilidade de ter maiores reformas no Castelão? Eu estou pedindo. A FIFA está pedindo. A CBF está pedindo.
Eu tenho certeza que o nosso governador, ele é desportista, conhece futebol, acompanha futebol. Até que ponto Ele é vem, vai pedido, fazer. até pedido, Ou até que ponto é exigência, pedido a exigência da FIFA no cenário feminino? Não, Porque eu exigência sei que é a masculino a FIFA Manda. não, manda no estado, né? Assim, Manda ela manda e desmanda durante mesmo. aquele período, ela manda no país. E como é que é no feminino Basicamente também? isso. Assim, o impacto é menor, mas também há uma exigência para A exigência dentro desse trabalho, e nós estamos acompanhando. O governo vai vai fazer uma comissão para trabalhar diretamente sobre a Copa e tudo, dentro nós estamos aguardando a última visita para verificar como é que está a situação, para que possamos já começar a trabalhar dessa situação. E isso vai impactar no nosso campeonato cearense e nacional, porque muitos jogos vão para o PV. E é isso que o Evandro vai trabalhar também nessa condição, de reformar o PV. Em 27, né? É para receber alguns jogos. Até mesmo 26, por conta de porque tem tempo, alguns jogos, né? tem que parar antes e tudo. É uma mudança que realmente vai E aí vai eu impactar. quero também, aí eu vou tentar, junto aos clubes, levar alguns jogos lá para o Romeirão, lá para Juazeiro também, já que é um estádio que tem condição para isso. O estádio do Romeirão tá lindo. Eu gosto, mas está faltando algumas coisas ainda. Falta ainda estrutura, catraca eletrônica, Eu falta nunca fui lá, na verdade, eu tô vestiário. perguntando porque realmente eu nunca fui. Visualmente ele é lindo, né? Pois você tá errado, você devia ir. Exatamente, até porque meu pai era Vá da lá região, e né? cumpra a promessa lá com o Padre Cícero também. Tá aqui. Você podia ir andando daqui pra Juazeiro. Você foi para Canindé, você vai para Juazeiro Quem vai também. pra Canindé vai pra Juazeiro, você não vai, tem dificuldade. É do lado, inclusive. Mauro, eu acompanhei a federação desde mais ou menos ali da sua entrada. O Júlio trabalhou lá, né? Então, eu Faz estive... falta, viu? Porque o passe do Júlio é meu. É, eu cedi ao Fortaleza, Tô viu? sabendo, eu tô sabendo. Isso aí. Foi emprestado agora de Sobral, Foi, aí parece que aí melhorou. fica melhorando. Aí vai pro Fortaleza. Tá valorizado, né? Tá valorizado. por enquanto, o passe né? dele tá valorizado. Pois é, Ninguém tá sabe até valorizado. o final do ano, né? Ninguém sabe. Eu era aquele curioso de estar sempre lá, né? Futricando, vendo o que estava sendo feito. FCF TV, Na FCF que foi um auge do futebol cearense e nordestino, porque não tinha nenhuma federação que tivesse uma FCF TV, uma televisão para transmitir seus jogos. E nós fizemos isso, um trabalho muito forte, o Renato nos ajudou bastante dentro dessa condição, e nós criamos escolas pro Piauí, Maranhão, Pará, Todo mundo faz Amazonas. hoje em dia. Todo mundo faz hoje em dia, mas a origem todinha foi da FCF TV. E sendo bem justo mesmo, foi antes do boom dessa grande quantidade de streams fazendo o jogo, né? Ninguém sabia nem o que era Isso YouTube. Isso ninguém sabia. é verdade. Mas falando especificamente sobre isso, tecnologia, inovação, o que a federação está pensando aí a médio, longo prazo em relação à informatização? Sei que já tem um sistema de registro todo integrado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses avanços tecnológicos. O nosso registro é o melhor do Norte, Nordeste e tudo. Sempre a Gerlânia, que é a diretora, recebe premiação. Há uma interna dentro da CBF, trabalho de registro. Você nunca mais ouviu falar que um jogador demorou a ser registrado. Muitas vezes o jogador está no avião, já está registrado, já está no BID de jogador. Mas ninguém fala nisso. Quando antigamente passava 2, 3, 4 dias para ser registrado um atleta. Hoje, imediato, a federação já consegue, que o trabalho é da federação, de registrar jogadores. Dentro dessa condição. E dentro dessa condição, nós criamos um departamento de marketing muito forte. Por conta, até mesmo, como eu disse, é exemplo para outras federações, o trabalho da federação. E isso é que faz o nome da federação ser elevado. E dentro disso aí, nós criamos sempre essa condição. O mundo tá girando muito em cima da informática, do trabalho de streaming, tudo. E isso aí é importante para a gente, porque mostra o que é o trabalho que nós estamos realizando. Mauro, parece que tem uma crítica que não cessa, né, no futebol brasileiro, que é sobre os árbitros. Sim. Né? Toda a rodada tem afastamento de árbitros. Ontem foi pesado. Exatamente. Tem afastamento de árbitros, erros crassos e tal. A federação, hoje, para mim, tem um dos melhores assistentes, assistente FIFA. O Nailton é muito acima da média. Isso. Nailton, eu acho que é de Conversou pensar... com a gente aqui no palco. Conversou com a gente aqui também. Nailton é um gentleman. Exatamente. Mas, assim, muito preparados, preparou para esse momento. E vocês trouxeram alguém que era já muito experiente, né? É o Marcelo. Que é o Marcelo de Lima Henrique. E como é que a federação está trabalhando para que novos árbitros apareçam no cenário? O Nailton já é um bom exemplo Fazia disso. muito tempo que a federação não tinha um árbitro escalado na Série A. O Luciano Miranda foi escalado e foi bem na partida que ele trabalhou na Série A. Nós temos um trabalho do feminino com a Elizabeth,
que é uma menina super, hiper importante para o cenário nacional de arbitragem. A Elizabeth logo vai receber o escudo FIFA dentro dessa estrutura. Nós temos a Eveline Almeida, que hoje faz parte da comissão de arbitragem, é diretora de arbitragem feminina da CBF, dentro dessa estrutura que nós temos. Nós temos esse condão, essa força muito grande dentro da arbitragem, por conta da seriedade do trabalho que nós realizamos. Nós temos... eu me surpreendi quando o Paulo Silvio, que é o chefe da arbitragem, para um trabalho excepcional, presidente, nós temos mais de 120 árbitros. Eu disse, minha Nossa Senhora, onde é que você está colocando tanto árbitro, pelo amor de Deus? Mas o que é? Ele integrou o interior do estado com a capital. Antigamente a arbitragem só era capital. O árbitro via apitar em Juazeiro. Hoje eu não preciso ter um árbitro que vai para Fortaleza para apitar em Juazeiro, para apitar em Mombaça, Morada Nova, não. Eu tenho árbitros em toda a região, fruto de cursos da Escola de Árbitros Alzir Brilhante. Essa escola é das pouquíssimas do Nordeste. Piauí não tem, Maranhão não tem, Rio Grande do Norte não tem, Pernambuco não tem. É anual, presidente? É anual, é um curso anual que nós fazemos todo, e presencial, como também via internet, dentro dessa condição. Esse curso ele é bastante tradicional mesmo. Eu pretendo fazer, falei com o Paulo Silva, ele só pediu será nosso convidado. Só pediu um desconto para ele tava vendo quantos por cento ele ia... Eu boto no ar, vai ser convidado, não se preocupe não. Mas não passa no teste físico. Passa não, aí tem isso. Aí tem isso. Mas sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem que entender melhor a arbitragem. Eu sei que a gente brinca assim, mas... Às vezes a gente tá num lance ali que não... Aí a gente julga o árbitro de maneira errada. Mas você é a favor da profissionalização dos árbitros? Não. Não, mesmo? Porque onde é que eu vou colocar 120 pessoas dentro da federação? Tá só pensando no teu bolso também, pois mano. É. Mas pensando no jogo em si, você acha que não é importante? Não, porque, olha, quem conhece a arbitragem, quem conhece os árbitros, não há necessidade, não. Eles também fazem muito pela condição deles, profissionais e tudo. Pode ter certeza disso. Não é o problema, não é a profissionalização dos árbitros. Esses erros que acontecem muitas vezes pelo relaxamento do árbitro quando trabalha o jogo. Esse lance do caso do São Paulo e Palmeiras foi relaxamento. Ele estava em cima do lance, mas deixou passar por conta de uma condição, já estava cansado e tudo dentro dessa estrutura. Só para eu entender, até porque é uma opinião impopular, você sabe disso, né? Essa é impopular. O fato de você ser contra é porque teria muito mais árbitros desempregados, Sim, seria muito mais, porque o meu quadro ficaria em quê? De 120, acho que é nem 120, acho que é 150, estou lembrando aqui. De 120, ficaria 20 talvez, 30. Por conta disso. E os demais? E a geração que viria trabalhar dentro do futebol ainda? Quer dizer, uma situação que não é a solução, não. A própria CBF já está fazendo um estudo sobre isso e não está indo muito bem. Pode ser até que dê por conta dos problemas que estão surgindo. Mas não vejo muito momento agora, não. Eu acho que talvez o equilíbrio entre essas duas coisas possa ser... Um caminho, pelo menos na minha humilde opinião, de fora. Você está muito mais dentro do que eu. Talvez um grupo de elite, pelo menos, ali. Não sei se seria o caminho. Porque é um assunto muito polêmico, né? A gente tem muito... Você falou muito de problema com dirigentes, assim... com o dirigente, mas o dirigente, às vezes, faltar um pouquinho de capacitação. Acho que é uma situação com os árbitros. Mas é inegável que hoje a Federação Cearense ela tem trabalhos prestados com a arbitragem. Logo, nós temos o escudo FIFA, que é o do Nailton. Logo a gente vai ter outro escudo FIFA. Não posso dizer o único setor arbitragem, porque nós temos um trabalho muito grande do Luciano Miranda, com o Léo Simão também, e outros que não gosto nem de falar, porque pode gerar ciúme. Mas temos também no feminino, nós temos um trabalho também no VAR, um trabalho muito forte. Dentro disso aí, estão sendo escalados jogos Série A, Série B, dentro dessa condição. Logo, se Deus quiser, seria mais um êxito nosso, da nossa gestão, o escudo FIFA. Ô, Mauro, ainda voltando a falar sobre o Campeonato Cearense, né, que é o grande produto da federação, e ano que vem, de novo, a federação vai, obviamente, promover nesse novo formato, concomitantemente a Série A, vai ser diferente, né? A gente vai tentar entender como é que isso vai acontecer. A gente sempre fala, cara, um time que... Vai ser paralelo, né? Paralelo, exato, paralelo. O Maranguape que volta, né? Volta à Série A, que é muito importante, o clube tradicional. O Maranguape volta à Série A, ele vai jogar em Maranguape, porque a gente sempre fala, time que disputa a primeira divisão, ou enfim, qualquer que seja, ele precisa jogar no seu campo. Essa história de ficar alugando, ir para outro...
É um grande o problema. município perde, a torcida perde. É um grande O problema. charme da competição Nós perde, temos né? problemas. Não tem isonomia, Eu sou né? muito sincero, nós temos problema em Maranguape, Quixadá, Que Xadá é o terrível, né? nós temos problema no Maracanã, lá em Maracanaú, Que também é um gramado também, né? eu acho que talvez esses três. Almidutra, Tapipoca, isso, o Almidutra, lá de Maracanaú. Nós temos problema nesses três, basicamente, mas outros precisam de algumas adaptações, algumas situações diferenciadas para que possam os clubes grandes participarem e irem visitar esses clubes. O Moraizão, eu lembro de vários jogos, Ceará Fortaleza jogando no Moraizão lá. Isso. Lá em Maranguape, É né? um Maranguape. trabalho agora para o filho do Manel Bocão, né? Que vai ficar à frente do tá Maranguape, lá. né? Isso, irmão do Breno. É. Vamos ver se ele dá certo como dirigente. Exatamente. também, né? O desafio é grande, né? Isso, Porque o pai deixou um legado Não, muito o Manel grande. Bocão tinha uma história muito bonita dentro do futebol maraguapense, futebol cearense mesmo. O Manel foi um dos culpados. Eu brincava muito com ele, dizendo, o Manel, o Manel e o Kleber Lavô, né? Sim. Vocês são dos culpados de você virar presidente de federação. Que vocês reclamaram e disseram, não, bota esse menino para assumir aí, sabe mais do que qualquer um aí. E foi um dos culpados por eu estar na federação. O Mauro ainda é torcedor? Não, passou. Passou. E aqui não é uma pergunta Não, provocativa, não. não é porque Não. o José Não, falou... eu tenho simpatia pelo Fortaleza, que a minha família toda é ligada ao Fortaleza. Minha família toda, meu tio, meu pai, meus irmãos. Mas eu acho que é bem e tudo. quebra que o Mas Miguel também é Ceará. outro. Meu é objetivo Ceará e não é ele tudo. colocar na Mas berlinda, eu vou não, dizer mas pra você, é mesmo uma pessoa, eu Mauro Carmelo. tenho uma simpatia da diretoria do Ceará muito grande. Sim. Tem uma relação muito boa, não foi só com o João Paulo, não. Com o Robson, o Evandro no começo da gestão dele. Que ainda tinha entendia aquele resquício, ranço né? e tudo. Muita gente no ouvido dele e tudo. Mas depois, no final, a gente teve uma relação muito boa. Hoje nós temos uma relação sensacional. Tem que ter, o cara é prefeito, né? É prefeito, mas também tem isso. Não, mas é um amigo também. Aí, dentro dessa condição, e Ferroviário, que é a simpatia de todo mundo, dessa condição, estou preocupado com esse problema da divisão. O Ferroviário nunca teve divisão de diretoria, de eleição e tudo, e está tendo. Já tive a visita dos dois candidatos, conversar, saber como é que está essa SAF do Ferroviário. Guarani de Sobral, que houve uma mudança de gestão. Quer dizer, eu acompanho todos Vila os Real, momentos. tá vindo aí. Vila Real que está vindo aí, no trabalho e tudo. Quer dizer, todos os clubes lá de Juazeiro, eu acompanho todas as gestões dele, porque sempre reflete da federação, reflete do futebol cearense. Aí deixa o coração de lado Isso, já faz tempo, vai deixando, né? vai Já deixando, tem vai tanto deixando. problema, né, Ah, tem mano? tanto problema, minha Nossa Senhora. Ô, Mauro, em 2005, o Aracati Esporte Clube... Sim, olha Aí falou de coração, ó, tá vendo já? Exatamente, entrou, eu lembro bem, eu fui pra... E eu tento que volte o Aracati. Pois a é, grande rapaz. praça, excelente praça. Aracati- Já tentei com as prefeituras, já tentei com as prefeituras. Tudo que eu tive depende de várias prefeitura, no final das Depende, contas, né? depende. Por conta da estrutura que é dada. Os clubes hoje, eles não sentiram ainda que o empresariado pode dar espaço para eles. Porque são boleiros, as pessoas que dirigem, são as pessoas que têm essa condição, mas tem também lá da gestão pública, verbas e tudo. Aí esse casamento entre os gestores... Público e privado. É meio difícil. Mas Aracati é uma grande praça, Pois é, e eu dá um lembro- bom futebol. Limoeiro dá grandes jogos também, lá. Exatamente. Aracati, em 2005, eu lembro que a Série C, a terceira divisão, Aracati, Morada Nova, Morada Nova. jogava, Calouros do Ar, na época o Calouros estava, Terra e Mar, tinha o time de Messejana, que também jogava. Eram pelo menos uns 12 times. Esse ano nós tivemos 4 clubes, né? Vila Real, Guarani, Crateús e Limoeiro. Limoeiro. Os 4 clubes. E subiam 2, né? Isso. E subiam 2. O que fazer, Mauro? Assim, ou Como a eu federação está sempre de disse, de olha, eu mãos sempre atadas? disse, o futebol hoje é muito caro. A despesa, um custo de fazer futebol é muito caro. Até porque nossos clubes têm essa fobia de trazer jogador que jogou na Série A, que jogou na B, que jogou na C. Aí Isso era o que mais acontecia. Que mais acontece. Eu tento fazer que o Marco Gaúcho não me ouça do Sindicato dos Atletas. Eu tento todo ano que a Série C segure até o Sub-23, jogador Sub-23, para poder eu ter a condição de revelar novos atletas. Mas eu lembro que Mas o sindicato não deixa. Na época que o Aracati estava, em algum determinado Isso, tempo, número de jogadores, tinha um número era. de jogadores. Isso. Mas agora o sindicato pede, solicita, proíbe, faz a confusão, vai no Ministério do Trabalho e tudo. É aquela condição. E eu não revelo tantos jogadores como é para ser a terceira divisão, a Série C ou o Sub-20.
dentro dessa condição. O Brasil, ele é muito complexo. Eu tenho minhas opiniões, mas eu entendo que é muito difícil. Mas, Renato, porque o jogador, ele... O jogador mediano, ele pode ter só 3 meses de trabalho na vida. Aí por que ele não vai poder jogar Exatamente. uma outra divisão? Outra divisão. Essa é a grande luta, né? É a filosofia. Cara, Eu concordo com o Mar Gaúcho, mas também eu quero regular exato, jogadores. você fica numa sinuca de bico aí, né? É dentro dessa situação. Mas, eu completando a tua conversa, os clubes maiores disputarem competição da Série C é muito caro, o custo é alto. Embora a federação dê transporte, a federação dá a condição de pagar arbitragem, mas mesmo assim, ainda o custo é alto. O salário dos jogadores, a condição de concentração, e tudo isso aí dá uma condição maior. E aí, o privado vai precisar do público. O Mauro está indo para Filipinas, Lituânia. Se ele não trouxer pelo menos um imã de geladeira pra gente... eu fico... Como é que tá sendo? Como é que tá sendo Daniel, cobra, viu, Daniel? Como é que tá sendo essa experiência pessoal, Mauro, de visitar países exóticos, né? Assim. Nós tivemos na Lituânia em 21, nós tivemos em Uzbequistão, na Copa, Uzbequistão é verdade. que hoje faz um ano da conquista da Copa do Mundo de futsal lá. Os meninos mandaram a mensagem, lembranças e tudo. E nós estamos preparando para ir para Filipinas com a Copa do Mundo de futsal feminino, que é a primeira Copa do Mundo de futsal feminino. Que inclusive é o Wilson Saboia, o Wilson Saboia, nosso treinador e tudinho. Nós estamos torcendo muito que nós sejamos campeão. O futsal feminino ganha tudo, está conquistando tudo em torneios, copas e tudo. Mas a Copa do Mundo sempre é aquela estrela. Nós conseguimos, junto à direção da CBF, que as estrelas do escudo sejam de acordo com as modalidades. O futebol, e foi aprovado da Assembleia Geral, todos os colegas de federações apoiaram. O futebol tem 5 estrelas, o futsal tem 6 estrelas, o beach soccer tem 7 estrelas, o futsal feminino e o beach soccer feminino não tem nenhuma estrela. E nós queremos trazer a primeira estrela para o futebol. Em Filipinas? É em Filipinas. Vai dar bom, é um peixe lá, viu? Diz que é... Pode ir tranquilo. Olha, a gente sofre muito com a alimentação de fora e tudo. O Bequistão eu sofri, viu? Mas o Mauro Carmelo deve estar com um passaporte bem carimbado. Tá carimbado. Tem um bocado de viagem. Mas é legal. Imagina que seja bacana outras culturas. Não é, muito diferente. Representar a seleção deve ser uma coisa diferente, né? É diferente. Rapidinho, Mauro, a gente tá encerrando, o bate-papo tá ótimo aqui. O que você espera para a Copa do Mundo? A gente vai completar o mesmo ciclo de 70, né? De 70 para 94, 24 anos. A última conquista que a gente teve foi 2002 para 2026. 24. Também 24. Matematicamente, nós estamos torcendo. Vai dar certo. Se for na superstição, dia 5 de dezembro é o sorteio. O que é que você acha? 5 de dezembro é o sorteio. Nós temos um novo treinador, um treinador internacional, vamos dizer assim. Você esteve com ele? Tive com um bom papo, conhece futsal, gosta sobre futsal e tudo. É um fã do Falcão também. Sim. E tudo. E dentro da estrutura, ele não tem experiência de Copa do Mundo. Ele tem experiência de clubes e tudo, mas ele está dentro dessa estrutura, conhece o futebol brasileiro já, se debruça em cima de todo o trabalho que está sendo realizado pelo Campeonato Brasileiro, principalmente a Série A. E dentro dessa estrutura, eu estou acreditando nisso aí. Estou acreditando no trabalho que está realizando. Agora, dentro de quê? Desde que nós tenhamos condições e os meninos, os jogadores, estejam bem de cabeça para poder conquistar essa Copa. Porque é necessário, é importante dentro do cenário nacional. Mauro, como é que a tua relação com o Sami, assim, de forma mais direta? O Sami, a CBF passou por inúmeros problemas. Demais. A gente não precisa ficar elencando aqui, porque o entretanto acabaria e a gente ficaria citando quais os problemas. Só para citar que os últimos presidentes todos saíram antes de encerrar o mandato. Só para a gente, né, por alto. Como é que é a relação com o Sami, que aparentemente tem tomado decisões que nos dá uma boa esperança? A gente pode ficar otimista com o Sami à frente da CBF? Pode, porque o Sami é jovem. O Sami tem ideias jovens, ideias que dessa condição. Foi por isso que o Sami foi eleito dentro dessa escolha. Nós tivemos a condição de apoiar de primeira linha. A futebol cearense, a Federação Cearense, trouxe a condição de apoiar logo o Sami. Por quê? É um jovem, é um médico, tem conhecimento, é um filho de um ex-presidente da Federação de Roraima. Mas Roraima também é bola, Roraima também é futebol.
não é diferente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tem a condição territorial, mas ele tem conhecimento, é um rapaz que tem muito esse condão de gerir, de administrar. Eu sou fã do Samir, dentro do trabalho que ele vem realizando. Houve os veteranos, os cabelos brancos, a gente chama a brincadeira dos cabelos brancos. Como na época também, quando era o cabelo preto, eles tinham condão, quem eram os presidentes, ouviam a gente. E isso aí eu estou acreditando muito, dentro dessa estrutura que o Samir está trazendo para o futebol. Está tomando decisões de imediato, toma decisões organizacional, administrativa, disciplinar, por conta de quê? Está mostrando uma nova CBF. E muito aberto. Usa muito as redes sociais, usa muito a internet, usa muito... Por quê? Porque mostra uma nova CBF dentro dessa estrutura. E toda crítica, toda situação que é feita, realizada, claro, com responsabilidade, ele está chamando, está administrando, está falando. Não deixa para lá, não deixa para coisa. Tudo ele está dentro da estrutura que ele está criando. Bom, acho que o papo continuaria. Mauro Carmelo é sempre um papo muito legal. É uma pena, foi muito pouco. Viu? Exatamente. Vamos fazer o número 2. Teremos outras oportunidades. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, Renato. Valeu, Gilson. Um abraço. Até um próximo. Mais uma vez, muito obrigado Um abraço bem ao grande. Mauro pelo seu tempo. A gente se vê em outro Entretantos.